Mas demora 6.000 pra resolver. 6.000 anos pra resolver a mulher. Pra ficar 1.000 anos bem. Eita, moleque. Toda era é isso. Mas tá bom. Não é assim também com a Gênesis? Não é 6 dias pra resolver o vazio? O círculo? Pra descansar um? Ah, moleque! Ê, mulherada. É a mesma coisa, né? É o mesmo ponto. Mas faz parte. Desde que vale a pena essa canseira, né? Desde que no final a obra esteja lá. É com prazer que sofremos. Por elas. E com elas. E aí vocês vão entendendo que aí depois entra em Jesus, né? Conectando tudo isso. O erro que concretiza o acerto. A igreja prostituta, Israel prostituta. Tudo conectado com isso, né? A conexão também do nome. Isso é muito interessante. Aqui é uma coisa muito legal. Vou deixar para a próxima live. Tem até a ver com o que o Gil falou de Oséias aí. Mas... é muito legal aqui uma conexão. Não sei se alguém já fez essa conexão. Aqui, ó, com o nome Oséias. A igreja prostituta sendo purificada pelo noivo. Amanhã a gente fala disso. Sei lá, tem tanta coisa pra falar, não sei. Vamos ver o que Deus quiser. Mas você vê, eu nunca vi ninguém falar disso aqui, que eu acho muito legal. Essa montagem aqui, que dá forma nisso aqui. Que você vê, são 3 Oséias, né? Então você vai ver onde está Oséias em Jesus, o Oséias de Josué e Oséias profeta. Então você tem o Oséias, o primeiro... quando Moisés ia entrar em Israel, foi Josué no lugar dele, né? Ele chamava Oséias. Aí para aquela nova vida, Moisés trocou o nome dele para Josué. O Oséias inaugurou Israel. O último rei do norte chamava Oséias também. Junto com um profeta que também chamava Oséias. Olha que loucura. Então você vê o Oséias completo entrando em Josué, que é o mesmo nome de Jesus em hebraico, né? Tanto Oséias quanto Josué está conectado com Yeshua, é uma abreviação de Josué, né? Então entrou ali completo Josué, até o fim fracionar em 2. Um vermelho, que era o rei ruim, Oséias, e o profeta azul, bom, Oséias. Onde, antes do reino ser destruído. O reino de Israel, né? Que ficava ao norte, porque no sul ficou Judá. Então, inaugurou Israel um Josué, Oséias, virou Josué um Oséias, finalizou Israel com 2 Oséias. Fracionou o violeta, vermelho e azul, rei e profeta. E depois quem traz Israel de volta? Outro Oséias, que é Jesus. Tem a ver a conexão do nome em hebraico, que já é um violeta trazendo de volta aquele desfazer, né? Juntando de novo o vermelho e o azul em um só. Então aqui tem um pouco explicando a essência do hebraico, do nome, de todo esse desdobramento, que não tem como ser coincidência, né? Falando um pouquinho de cada Oséias. E esse Oséias profeta, na época em que o rei era ruim, e que estava tudo perdido ali, ele se casou com uma mulher mal falada, né? Então, amanhã a gente entra um pouco nessa história e conversa um pouco sobre isso, tá? Que é muito legal de entender. E quem tiver pressa aí, compra o livro e já ajuda a gente também, já ajuda a si mesmo guardando o térito, que é a moeda que vale realmente alguma coisa que a gente produz. Não é número no sistema de gringo que quebra tudo de uma vez, quebra tudo junto. E ainda aqui você não precisa nem de eletricidade nem internet, seus téritos ficam guardados, impressos todo mês. Tudo certinho, né? O livro Cristo é Lúcifer fala um pouquinho disso, mas acho que aqui está detalhando mais porque a gente entra nessa questão abstrata, né, do paradoxo ao redor. No Cristo Lúcifer eu foquei mais a reta, né? Nesse aqui está focado mais o abstrato. Mas não, tem, com certeza tem. Mas eu não entrei nesse ponto de dar essa forma. Israel ser inaugurado com Oséias, que no fim é fracionado em 2, vermelho e azul, para depois voltar com ele se juntando novamente. Então o violeta inaugura,
se fraciona em vermelho e azul, e depois ressuscita com o violeta de novo. E vocês vão ver como ele se relaciona com uma prostituta e como isso tem a ver com a limpeza de Israel, né? Ou com uma mulher mal falada, adúltera. E a gente entra depois em outras lives. E se vocês puderem comprar aí e ajudar a gente precisa disso para manter a nossa missão aí. Os recursos das empresas a gente está desenvolvendo aí o reino, que também é bom para vocês, gera mais recursos para vocês, valoriza o mérito de vocês. E eu tô tancando, né? Essas produções aí. Com a ajuda do Carrara também, agradecer ele. Um abraço, Kelvin. Mas ainda assim é difícil. Então, eu agradeço quem ajuda, que vai fazer bem pra você, converte em térito, vai melhorar seu conhecimento, vai melhorar sua vida, seu entendimento, sua paz com Deus, sua paz com a natureza, com a realidade, que você vai ver a harmonia em tudo. E ajuda a gente também, que não é fácil, viu? Dá trabalho. Beleza, então, Alessa. Valeu Amanda, Everton, todo mundo. Pois é, Everton, Mas seria legal conversar com o Rabino se baseando em axiomas, né? Na coerência. Mas não adianta. Eles se apegam nos textos. O Talmud falou isso, é isso, pronto. Ah, mas eu te convenci, te fiz sentir. Muito bonito, eu senti. Poesia linda. Mas sábio falou aquilo, é aquilo. Então, enquanto os sinais não forem dados, no fim, com o Messias vindo salvar eles no momento final, com o mundo se revoltando, eles não vão aceitar, no verbo não vão aceitar. Se não tinham aceitado lá, pô. Que é mais o que Jesus falou. E o que impressiona eles é o verbo, não é curar. Curar eles sabem que funciona, a magia sempre existiu. Não é isso. Não adiantou com Jesus, isso não impressionava eles. Estava cheio de curandeiro, o Egito o que mais tinha. A questão é o verbo. Isso Jesus já fazia muito, né? E nunca adiantou. Não é questão do verbo nem dos milagres. A questão são os sinais. Tem que ter sinais mais fortes do que o que os sábios escreveram. Senão não tem como. E eles foram feitos para isso, né? Senão Jesus tinha abocanhado tudo ali, tinha dominado lá e ia dar na mesma que Roma, Grécia, Pérsia. O único povo que conteve a grandeza do próprio Deus, que fosse com a ignorância, por repetir lógica. Tá óbvio que encurvou, mas eu fui reto a vida inteira. Se eu encurvei, o problema é do vazio. E foi, problema do vazio, o vazio resolveu. Por isso que Deus se sacrifica para pagar o preço do paradoxo. Para Israel se manter reta. E é isso que eles têm que fazer diante do nosso sacrifício. Beleza? O nome de Jesus mantém eles vivos, mantém eles tendo a chance. Todo dia o judeu tem a chance de se arrepender da cultura woke, se arrepender do que Soros faz, do que Rothschild faz, se arrepender dos recordes de aborto da falsa Israel hoje. No solo santo, eles explodem muçulmano que reza para abortar. Eles têm que se arrepender hoje. E o nome de Cristo dá chance todo dia para eles se arrependerem. Tira o nome de Cristo, acabou. Eles são invadidos amanhã, destruídos amanhã. A coesão cristã das nações mais ricas do mundo, erguidas no nome de Cristo. Ainda que algumas virem ateias depois, se ergueram e ganharam seu poder com o nome de Cristo. A sua coesão é cristã, o seu povo é cristão e ganhou sua força sendo cristão. A coesão cristã devolveu Israel para eles e protege eles. Eles ainda vivem de Cristo e ainda não aceitam. O que podemos dizer que valha mais do que esses fatos? Então não é questão de verbo mais, né? Aliás, com eles nunca foi. Pelo contrário, eles foram feitos para que o verbo não tenha influência sobre eles. É magia, tudo é magia. Não está no texto, é magia. E o texto da Torá foi amplificado para o Talmud, para eles poderem ir remendando a curva conforme iam de chakra em chakra nos reinos da Terra. Então, o Talmud é a adaptação da Torá, que é reta, tendo que passar pelas curvas do mundo. E o Talmud foi a meteção, a passação de pano, para que eles continuassem acreditando que estavam indo reto. Fomos reto sim, aqui ó, aqui ó. E as curvas eram as exceções explicadas pelo Talmud. Exceções ou anexações, né? Justamente para não ter exceção. Não é chuva não, cara. É aqui a chuva aqui, ó. Essa aqui é chuva. Tá sol lá fora, não tá? A minha chuva aqui. Então é isso. A gente quer que eles se arrependam, que eles voltem pra Torá, voltem pra Deus, fazendo vale a pena nosso sacrifício, nosso esforço, o sacrifício de Cristo. Mas, para eles aceitarem mesmo, tem que ter grandes sinais, grandes acontecimentos. E essa é a diferença do arrebatamento para a volta. O arrebatamento é sem sinal. É no espírito. A volta somos nós juntos, com os arrebatados.
cheio de sinal para Israel, não tem como negar. E aí vai ser nos momentos certos, quando eles precisarem. E é por isso que a gente tem que ter a força que a gente está tentando ganhar, né? Para que a gente possa ser útil para a simetria, para Deus, para a justiça. E é isso que nos mantém com saúde, né? Isso que nos mantém bem, na harmonia, que é o que todo mundo quer, né? As estrelas vão no seu mesmo caminho. A simetria das cores está alinhadinha no sol toda manhã. A inteligência é só o que prevalece, o que existe. E ela foge de si mesma para não ser um robô. E como ela foge de si mesma? Se surpreendendo através de você, de cada um de nós. Criando um quadro diferente, ainda que com a mesma aquarela. Podemos nos mover para sempre na felicidade da surpresa, se todos participarem. E é por isso que ele se esforça. É isso, eu agradeço a todos. Compartilhem, deixem o like, divulguem o Cartista, por favor. Quem puder comprar o livro, divulguem o negócio do livro. Me ajudem aí, dá trabalho pra caramba, velho. Não vejo a luz aí há muito tempo, fiquei trancado vários dias aqui. Só editando, escrevendo, editando, escrevendo, editando, escrevendo. Entendeu? Não é por necessidade, a não ser, claro, a necessidade de servir a Deus, mas eu poderia estar parado, estar quieto, as coisas já vão sozinho. O pouco que eu preciso de pouco. Eu sou um homem simples. Eu não preciso de muito. Então não é por nada. Quem puder ajudar, divulgar, compartilhar, eu agradeço. Que Deus abençoe. Como tem abençoado cada vez mais todos nós. E quando queima é porque nós somos luz. E na escuridão é em você que ele confia. Entendeu? Quando você queima, você está iluminando. Porque é em você que ele confia. Ilumine. E decore bem os momentos de dor. Que são os únicos dos quais você vai querer se orgulhar depois. Prazer qualquer parasita tem. É isso. Fiquem com Deus. Luz para nós.